É com grande entusiasmo que damos início a mais um episódio. Hoje, vamos mergulhar na vida e no legado de um dos maiores pensadores da história, São Tomás de Aquino. Este gênio humilde, nascido em 1225, iluminou as mentes de seus contemporâneos e deixou uma marca indelével na teologia e na filosofia católica, influenciando gerações de estudiosos e fiéis. Conhecido como o Doutor Angélico, São Tomás possuía uma habilidade única de unir razão e fé, um feito que o elevou a um lugar especial na história da filosofia ocidental. Suas obras, como a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, ainda são fontes de sabedoria e debate, desafiando-nos a refletir sobre questões fundamentais da existência humana. Neste episódio, convido você a se juntar a nós em uma jornada fascinante pela vida e pela santidade de São Tomás de Aquino. Vamos descobrir como sua busca pela verdade e seu compromisso com a justiça ainda ressoam nos dias de hoje, nos inspirando a viver com reflexão, fé e amor ao próximo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal, O Livro do Aprendiz, se ainda não for inscrito. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre grandes pensadores e suas lições atemporais. Vamos juntos nessa viagem pela sabedoria de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nasceu em 1225, em uma nobre família italiana, na pitoresca cidade de Roccasecca, localizada na região do Lácio. Desde muito jovem, ele revelou um talento excepcional para o aprendizado, destacando-se em várias disciplinas e encantando professores e colegas com sua curiosidade insaciável. Sua busca pelo conhecimento não era apenas acadêmica, era também uma busca espiritual, uma jornada que o levaria a se tornar um dos maiores pensadores da história. A infância de Tomás foi marcada por um ambiente rico em cultura e religião. Ele cresceu em um lar que valorizava a educação, mas, ao mesmo tempo, sua família tinha grandes expectativas para ele. Os pais, membros da aristocracia, desejavam que ele seguisse uma carreira na nobreza e assumisse um papel de destaque na sociedade. No entanto, apesar da pressão, Tomás sentia uma forte vocação religiosa que o impulsionava a buscar a verdade de maneira mais profunda. Em uma decisão corajosa e ousada, Tomás optou por dedicar sua vida à fé e ao serviço de Deus, unindo-se à Ordem dos Domínicos. Este passo foi particularmente desafiador, pois a escolha de ingressar em uma ordem mendicante, focada na pregação e na pobreza, foi recebida com resistência por sua família. Ele foi até mesmo sequestrado por seus próprios parentes, que tentaram dissuadi-lo de sua decisão, mantendo-o em cativeiro em seu castelo por quase um ano. Contudo, a determinação de Tomás foi inabalável. Durante esse período, ele continuou a estudar em segredo, aprofundando-se na filosofia e na teologia. Sua paixão pela sabedoria e pela busca da verdade nunca diminuiu, e, após ser libertado, ele finalmente pôde ingressar na Ordem dos Domínicos. Assim, começou sua jornada de fé e conhecimento, que o levaria a se tornar um dos maiores filósofos e teólogos de todos os tempos. A vida de São Tomás de Aquino é um testemunho da luta entre as expectativas familiares e a busca pessoal por um propósito maior. Sua história nos inspira a refletir sobre o valor da humildade, da devoção e da coragem de seguir o que realmente acreditamos ser nosso chamado. À medida que exploramos sua vida e legado, prepare-se para descobrir como seus ensinamentos ainda reverberam em nosso mundo moderno. A juventude de São Tomás de Aquino foi marcada por estudos rigorosos e uma dedicação excepcional ao aprendizado. Iniciou sua jornada acadêmica na Universidade de Nápoles, onde teve a oportunidade de se aprofundar em diversas disciplinas, incluindo a filosofia e a teologia. O ambiente intelectual vibrante e as interações com professores e colegas despertaram nele uma paixão pelo conhecimento que moldaria seu futuro. Após sua experiência em Nápoles, Tomás se transferiu para a renomada Universidade de Paris, um dos centros de aprendizado mais importantes da Europa na época. Nesse ambiente acadêmico, ele se destacou em teologia e filosofia,
aprofundando-se nas obras de grandes pensadores, especialmente Aristóteles. A influência de Aristóteles foi particularmente significativa, pois Tomás buscou integrar a razão à fé, uma tarefa que desafiava a visão medieval da época, que muitas vezes considerava a razão e a fé como opostas. Durante seus estudos em Paris, Tomás não apenas se destacou academicamente, mas também começou a desenvolver seu próprio pensamento teológico. Sua obra-prima, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, é um marco na história da teologia e um dos textos mais importantes da tradição católica. Nela, Tomás aborda questões fundamentais da fé católica, como a natureza de Deus, a moralidade e os sacramentos, apresentando uma abordagem sistemática e lógica. A Suma Teológica é composta por uma série de perguntas e respostas, permitindo que Tomás explore cada tema de maneira abrangente e profunda. Ele habilmente harmoniza os ensinamentos de Cristo com a filosofia aristotélica, mostrando que a razão pode e deve ser usada para entender e aprofundar a fé. Essa abordagem inovadora não só elevou o status da teologia como uma disciplina acadêmica respeitável, mas também influenciou profundamente o pensamento católico até os dias de hoje. Além de sua escrita, Tomás também foi um professor influente. Sua habilidade de comunicar ideias complexas de forma clara e acessível conquistou alunos e colegas, tornando uma figura central no debate intelectual da época. Seu compromisso com a busca pela verdade e a clareza no pensamento não só moldaram sua própria obra, mas também deixaram um legado duradouro que ainda ressoa em seminários e universidades ao redor do mundo. A trajetória acadêmica de São Tomás de Aquino é uma prova do poder do conhecimento e da paixão pela verdade. Seu exemplo nos inspira a valorizar a educação e a buscar um entendimento mais profundo das questões espirituais e filosóficas que nos cercam, mostrando que a união entre razão e fé é não apenas possível, mas fundamental para a vida humana. A teologia de São Tomás de Aquino é amplamente reconhecida por sua clareza, profundidade e pela habilidade com que une razão e fé. Em sua visão, essas duas dimensões do conhecimento não apenas coexistem, mas se complementam, permitindo uma compreensão mais rica e completa da realidade. Essa síntese é particularmente evidente em sua obra monumental, a Suma Teológica, que se tornou um dos pilares da teologia católica. Na Suma Teológica, Tomás aborda questões fundamentais que permeiam a existência humana. Ele inicia suas discussões explorando a natureza de Deus, descrevendo-o como um ser necessário, perfeito e infinito. Tomás apresenta 5 provas da existência de Deus, que são argumentos racionais que buscam demonstrar a necessidade de um Criador. Essas provas incluem a prova do movimento, que afirma que tudo que se move deve ser movido por algo, e a prova da causa eficiente, que argumenta que tudo que existe tem uma causa, culminando na necessidade de um ser não causado que é Deus. Esses conceitos ainda são estudados e debatidos por teólogos e filósofos contemporâneos, evidenciando a relevância da obra de Tomás até os dias de hoje. A abordagem de Tomás à moralidade é igualmente significativa. Ele introduz a ideia de que a moralidade está enraizada na razão e na natureza humana, propondo que as leis morais refletem a ordem divina e são acessíveis à compreensão humana. Tomás acredita que o propósito da vida humana é a busca pela felicidade plena, que ele identifica com a união com Deus. Essa visão moral fundamenta a ética cristã, guiando os fiéis em sua jornada de vida. Tomás também explora os sacramentos, entendendo-os como canais de graça que fortalecem a vida espiritual dos crentes. Ele enfatiza que os sacramentos não são apenas rituais simbólicos, mas realidades que conferem graça e ajudam os fiéis a se aproximarem de Deus. Sua análise dos sacramentos foi fundamental para a formação da teologia sacramental na Igreja Católica. A riqueza da teologia de São Tomás de Aquino reside em sua capacidade de abordar questões complexas com lógica rigorosa, enquanto permanece fiel à revelação divina. Ele nos convida a uma reflexão profunda sobre a fé e a razão, desafiando-nos a entender que, em última análise, ambas são expressões da mesma verdade.
A obra de Tomás é um testemunho duradouro da busca humana pelo significado e pela compreensão do divino. Sua teologia não é apenas um conjunto de doutrinas, mas uma fonte de inspiração que continua a guiar a espiritualidade e a ética cristã, mostrando que a verdade pode ser encontrada na interseção entre a razão e a fé. Ao longo dos séculos, a influência de São Tomás de Aquino cresceu de maneira exponencial, tornando-se um dos santos mais venerados da Igreja Católica. Sua santidade é celebrada no dia 28 de janeiro, uma data que marca sua festa litúrgica e convida os fiéis a refletirem sobre sua vida e ensinamentos. Reconhecido como padroeiro dos estudantes e acadêmicos, Tomás simboliza a busca pelo conhecimento, e sua obra continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para aqueles que se dedicam ao estudo e à reflexão. O legado de São Tomás não se limita apenas à esfera religiosa. Sua obra moldou profundamente a educação medieval, introduzindo métodos de ensino que valorizavam a razão e a lógica, elementos fundamentais para a compreensão da teologia e da filosofia. Suas ideias não só influenciaram a formação de instituições acadêmicas durante a Idade Média, mas também prepararam o terreno para o desenvolvimento da filosofia moderna. Pensadores como René Descartes e Immanuel Kant foram indiretamente influenciados pelos princípios tomistas, mostrando como sua obra transcendeu o tempo e continua a ser relevante. Nos seminários e universidades ao redor do mundo, os estudos tomistas são uma parte vital da formação teológica, oferecendo respostas a perguntas profundas sobre a fé e a razão. A metodologia de Tomás, que combina a análise lógica com a revelação divina, ajuda os estudantes a abordar questões complexas de maneira estruturada, promovendo uma compreensão mais rica e coerente da tradição cristã. Muitos católicos encontram em suas obras uma base sólida para suas crenças, sendo capazes de articular e defender a fé em um mundo cada vez mais plural. Além de seu impacto intelectual, São Tomás de Aquino é um símbolo de humildade e serviço. Ele sempre considerou seu conhecimento como um meio de servir a Deus e ao próximo, enfatizando a importância de utilizar a sabedoria para o bem da comunidade. Essa perspectiva altruísta e generosa é uma parte fundamental de seu legado, lembrando-nos de que o verdadeiro conhecimento deve ser partilhado e aplicado em benefício dos outros. O impacto de São Tomás é palpável na espiritualidade contemporânea, onde seus ensinamentos sobre a importância da virtude, da ética e da busca da verdade continuam a inspirar milhões de pessoas. Ele é uma figura que nos lembra que a sabedoria e a fé andam de mãos dadas, e sua vida é um exemplo de como a busca por conhecimento deve estar sempre alicerçada no amor e na devoção a Deus. Assim, o legado de São Tomás de Aquino permanece vivo e vibrante, desafiando-nos a aprofundar nosso entendimento da fé e a viver de acordo com os princípios que ele tão eloquentemente articulou. À medida que continuamos a explorar seu impacto, somos convidados a refletir sobre como podemos aplicar suas lições em nossas próprias vidas, buscando sempre um equilíbrio entre razão e fé, conhecimento e serviço. São Tomás de Aquino nos ensina que o verdadeiro conhecimento deve ser acompanhado de humildade e devoção. Sua vida e obras são um convite à reflexão profunda sobre nossa própria busca por conhecimento e espiritualidade. Ao estudarmos a trajetória de São Tomás, somos desafiados a integrar a teologia e a filosofia em nossas vidas, reconhecendo que cada uma delas traz contribuições valiosas para nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Tomás nos mostrou que a razão e a fé não são opostas, mas complementares. Ele acreditava que a busca pela verdade deve ser feita com um coração aberto à sabedoria divina, permitindo que a revelação ilumine nossa razão. Em um mundo repleto de incertezas e questionamentos, essa abordagem nos incentiva a não apenas buscar respostas intelectuais, mas também a cultivar uma relação íntima com Deus, que nos guiará em nossa jornada espiritual. A reflexão sobre a vida de São Tomás também nos convida a considerar como aplicamos seu legado em nossas próprias vidas. Estamos dispostos a desafiar nossas crenças e expandir nossos horizontes de entendimento? Estamos prontos para acolher a sabedoria que pode vir de diferentes fontes e perspectivas, sempre com um espírito de humildade?
A obra de Tomás nos ensina que a busca pela verdade é um caminho que requer coragem e abertura, permitindo-nos crescer tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Além disso, a vida de São Tomás nos inspira a servir aos outros com o conhecimento que adquirimos. Assim como ele, podemos usar nossa sabedoria para promover o bem, ajudando aqueles ao nosso redor a encontrar respostas para suas próprias perguntas existenciais. Essa disposição de compartilhar o que aprendemos, em vez de mantê-lo para nós mesmos, é uma expressão genuína de amor ao próximo e um reflexo da verdadeira espiritualidade. Em suma, ao refletirmos sobre a mensagem de São Tomás de Aquino, somos incentivados a nos perguntar: como podemos viver uma vida que equilibre razão e fé? Estamos prontos para buscar a verdade com um coração aberto, disposto a aprender e a servir? Ao abraçarmos esses desafios, podemos seguir o exemplo de São Tomás, tornando-nos buscadores de sabedoria e instrumentos de paz em um mundo que tanto necessita de luz e compreensão. Se você gostou deste mergulho na vida e legado de São Tomás de Aquino, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal O Livro do Aprendiz e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis sobre grandes pensadores e santos da história. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também se interessam por teologia, filosofia e pela vida inspiradora dos santos. Até a próxima, e que a sabedoria e a humildade de São Tomás de Aquino ilumine sua jornada, guiando-o na busca pela verdade, pela fé e pelo conhecimento.